Hoje tem Mengão! Hoje tem Flamengo! Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nesse domingão com todas as informações de Bahia e Flamengo hoje lá em Salvador. E é o seguinte, vou trazer para vocês novidades na provável escalação do Mengão. Tem também, nação, eu vou trazer para vocês aqui uma dica de onde assistir Flamengo e Bahia ao vivo com imagens e de graça. Vou dar uma dica aqui de um app, um aplicativo para vocês baixarem de graça e assistir Bahia e Flamengo, que só será transmitido pela Premiere, hein? Só será transmitido pela Premiere. Daqui a pouquinho eu trago a dica para vocês. E é o seguinte, muitas informações desse jogaço de hoje, jogo que vale a permanência do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos enfrentar o Bahia e vamos enfrentar também o gramado, o gramado lá da Arena Fonte Nova, lá na Bahia. Rapaz, que gramado é esse? Nesse gramado aqui não, nesse gramado aqui não, o gramado atual, meu Deus do céu, o gramado atual é esse aí, ó, esse aí é o gramado atual do estádio do Bahia, onde vamos jogar hoje, cara. Preocupa, hein? Preocupa. Outra coisa que preocupa também é a arbitragem, nação. A arbitragem preocupa bastante. Ontem deu o que falar, a arbitragem, né? De Bragantino 1, Grêmio 0, mano do céu. Deram um pênalti ontem a favor do Bragantino que custou a derrota do Grêmio. Um pênalti inexistente, galera. Inexistente. Vocês precisam de ver o pênalti, mano. É impressionante, eu vou falar sobre a arbitragem aqui também, vou falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que tem Palmeiras e Cruzeiro jogando hoje também, nação, é isso mesmo, e muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão. Hoje tem Flamengo e Bahia. Primeiro eu vou falar sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, né, nação? E sobre os jogos de hoje, de Flamengo e os seus rivais que buscam aí, né, a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Olha só, cara, ontem teve rodada ontem, né? O Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 3-0. O Atlético Mineiro que tá beirando o rebaixamento. Abre o olho aí, hein, Galo? Abre o olho aí, hein, Galo, pois pode cair para a segunda divisão, hein? Tá beirando o rebaixamento. O Internacional venceu o Botafogo por 2-0. O Internacional venceu depois de muito tempo, né? Venceu uma partidinha aí, o Internacional. Corinthians venceu o Mirassol por 3-0, hein, galera? 3-0 o Corinthians. E teve também, né? Teve também Bragantino 1, Grêmio 0. E arbitragem vergonhosa, hein, cara? Que arbitragem vergonhosa. E preocupa, mano. Preocupa a gente, porque essa arbitragem brasileira decide campeonatos, mano. Pode decidir a Copa do Brasil, pode decidir um campeonato brasileiro. É preocupante essa arbitragem do futebol brasileiro. Como é que marca um pênalti daquele, mano? Como é que marca um pênalti daquele, cara? Não bateu na mão do jogador do Grêmio, velho. E eles têm o VAR, velho. Eles têm o VAR e não conseguem acertar ainda. É impressionante isso, velho. Como é que o VAR chama o árbitro pra olhar um lance daquele, velho? E o árbitro vai lá, olha e marca errado ainda. Lá na Inglaterra tem uma regra que quando o árbitro... acontece um pênalti. Acontece o pênalti. Se o árbitro estiver perto do lance, o VAR não interfere. O VAR não interfere se o árbitro estiver perto do lance. Aqui no Brasil não, mano. O árbitro pode estar em cima do lance. Ontem não foi pênalti, mas o VAR chama. O VAR procura o pênalti e acha um pênalti inexistente e faz com que o árbitro marque o pênalti, mano. É impressionante, cara. É o seguinte, a arbitragem passa uma desconfiança para a torcida. A própria arbitragem e a CBF passa uma desconfiança para a torcida. A torcida começa a desconfiar, cara. Começa a desconfiar, pois são erros bizonhos, erros inacreditáveis, infantis. Como é que uns caras que estudam a arbitragem e não conseguem, e não sabem das regras, cara? Minha filha de 8 anos, eu falei, filha, foi mão isso aí? Não, pai, não bateu na mão não. Todo mundo viu que não bateu na mão, velho. Ah, sinceramente, velho, é difícil.
E é difícil. E o Flamengo, eu tô preocupado com o Flamengo hoje. Preocupado com a arbitragem de hoje. Esse árbitro de hoje picota o jogo todo. Os jogos do Flamengo, nação. A FIFA determina no mínimo 60 minutos de bola rolando. 60 minutos de bola em campo. Dos 90, pelo menos rolar 60 minutos a bola. Nos jogos do Flamengo, a bola tá rolando 50 minutos. É 10 minutos a menos. É 10 minutos a menos de bola em campo, cara. É 10 minutos a menos de futebol. É impressionante, isso acontece no futebol brasileiro, mano. A arbitragem marca falta a todo momento. Qualquer encostadinha é falta aqui no Brasil, mano. E a CBF não faz nada com esses árbitros. Cara, eu já falei aqui, vou repetir de novo. Chama a arbitragem de fora para apitar o Campeonato Brasileiro para ver se a arbitragem brasileira aprende. Chama aí o argentino, chama uruguaios, chama paraguaios, chama aí para apitar os jogos aqui no Campeonato Brasileiro para ver se os árbitros daqui assistem eles apitando e aprendem a apitar. Wesley fala, mas na Libertadores os árbitros erram também, cara. Tem árbitro ruim em todo lugar, mas a maioria das arbitragens que apitam a Libertadores não são tantos erros assim. Não são todos que erram assim, cara. Agora no Brasil não, todo mundo erra. No Brasil todo mundo erra, mano. E preocupa, galera. Preocupa, mano. Daqui a pouco eu falo sobre a arbitragem. Vou falar aqui sobre os jogos de hoje. Olha só, Flamengo joga, o Palmeiras enfrenta o São Paulo hoje lá no Morumbi às 4 horas da tarde, em 4 horas da tarde, São Paulo e Palmeiras. Rapaz, pode ser que o Palmeiras tropece aí, um empatezinho já seria ótimo para o Flamengo. Às 4 horas, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Flamengo enfrenta o Bahia às 18h30, né, 6h30 da noite, lá na Fonte Nova. E o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem vida fácil, o Cruzeiro pega moleza. Olha só, o Cruzeiro enfrenta o Sport lá no Mineirão, hoje às 8h30, após o jogo do Flamengo. E o Cruzeiro deve vencer com facilidade. O Cruzeiro deve vencer essa partida com facilidade, né? Cruzeiro e Sport depois do jogo do Flamengo. Então, o Flamengo hoje tem que fazer o resultado, né? Tem que vencer sua partida hoje. O Flamengo tem que fazer o seu dever, vencer a partida, né? E antes eu vou torcer contra o São Paulo, né? Ou contra o Palmeiras, né? O clássico São Paulo e Palmeiras, vou torcer contra o Palmeiras, é lógico. E se Deus quiser, o Palmeiras tropeça e a gente vence o Bahia, né? Olha só, nação, vou falar sobre a arbitragem logo aqui, olha só. O Flamengo divulgou as informações completas sobre a equipe de arbitragem que conduzirá o duelo contra o Bahia, nesse domingo, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro principal será Rodrigo José Pereira de Lima, lá de Pernambuco, cara. Esse árbitro, ele para o jogo demais, ele apita muitas faltas, ele picota o jogo demais, qualquer encostadinha ele marca falta, isso prejudica muito o Flamengo. É como eu falei com vocês, dos 90 minutos a bola rola apenas 50 nos jogos do Flamengo, apenas 50 minutos a bola rolando dentro de campo para os jogos do Flamengo, prejudica demais, mano. Auxiliado por Bruno Bosquilha, do Paraná, e Nilton Júnior de Souza, do Ceará. No VAR, a responsabilidade ficará pelo Wagner Hauê. Esse Wagner Hauê que erra direto contra o Flamengo. Olha só aqui, ó. Esse Wagner Hauê deu aquele pênalti contra o Flamengo diante do Palmeiras, lá na Arena Sandy Júnior, que o Varela pulou fora da área, a bola pegou no cotovelo do Varela, fora da área, e esse VAR chamou e deu pênalti. Deu pênalti contra o Flamengo, esse VAR aqui, o Wagner Hauê. Aquele jogo que o Flamengo ganhou de 2-0, né? 2-0 em cima do Palmeiras no primeiro turno, mas o pênalti que ele marcou, que o goleiro Rossi defendeu, graças a Deus, foi esse Wagner Hauê aqui que marcou. Esse Wagner Hauê sempre tá prejudicando o Flamengo, Então preocupa também, além do gramado da Fonte Nova, preocupa também essa arbitragem, nação, preocupa bastante. Olha só, galera, olha só aqui um retrospecto muito bom para o Flamengo, cara. O Flamengo tem um retrospecto muito bom diante do Bahia e também diante do Rogério Ceni. Olha só, o Flamengo não perde para o Bahia há 6 anos. 6 anos sem perder para o Bahia. Olha só, a última derrota do Flamengo para o time baiano, né, aconteceu há 6 anos, em 4 de agosto de 2019, por 3-0 lá na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Foi a estreia eu acho que foi a estreia do Felipe Luiz, mano. Foi a estreia de Felipe Luiz como lateral do Flamengo.
Teve uma imagem desse jogo que ficou a galera zoando, o Felipe Luiz estava fora de forma, o atacante do Bahia correndo e o Felipe Luiz correndo atrás e não alcançava, cara, tentando recuperar a bola, não conseguiu recuperar. Foi o gol do Bahia, né? Bahia que venceu o Flamengo por 3-0 em 2019 com Jorge Jesus. Jorge Jesus perdeu para o Bahia lá na Fonte Nova por 3-0, a torcida xingando o Jorge Jesus. É professor Pardal, Jorge Jesus é professor Pardal. E depois a história mostrou que Jorge Jesus era um ótimo técnico, né? É um ótimo técnico. A história provou a torcida do Flamengo que a torcida estava errada. Então, muitos aí criticando o Felipe Luiz, mas eu acho que a história vai provar que esses que estão... Não, criticar pode criticar. Criticar pode criticar, eu critico o Felipe Luiz, pode criticar. Agora, esses que ficam pedindo, fora Felipe Luiz, não presta pra nada, a história vai provar para esses torcedores aí que Felipe Luiz é um grande treinador e que vai conquistar muitos títulos pelo Flamengo ainda, se Deus quiser. Olha só aqui, nação, continuando aqui, ó. Desde então, os times enfrentaram-se 12 vezes. O Flamengo venceu todas, olha só. As últimas 12 partidas, o Flamengo venceu todas. No histórico geral do confronto pela competição nacional na Fonte Nova, são 27 partidas com 8 vitórias para cada lado e 11 empates jogando lá na Fonte Nova, hein? Olha só. O retrospecto do Flamengo como visitante nesse Brasileirão também é altamente positivo. Nesse Brasileirão, o Flamengo jogou fora 11 vezes, né? Fora de casa. O time conquistou 7 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. É o que eu falei do Felipe Luiz. Como é que a gente reclama de um técnico desse, mano? Felipe Luiz jogou pelo Brasileirão 11 partidas fora com o Flamengo, venceu 7, venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 2 fora de casa, mano. Você tá doido. Alcançando 69% de aproveitamento, quase 70% de aproveitamento fora de casa. O melhor desempenho como visitante da competição é do Flamengo ao lado do Palmeiras. Flamengo é o melhor visitante. Para quem fala que o Flamengo perde muito ponto dentro de casa, os últimos jogos o Flamengo perdeu. Os últimos 3 jogos foram 3 empates. Mas o Flamengo continua sendo o melhor mandante do Campeonato Brasileiro também. O melhor mandante, o melhor time que joga em casa no Campeonato Brasileiro ainda é o Flamengo, apesar dos últimos 3 jogos, né, foram 3 empates. É o que eu falei, o Flamengo deu uma destoada aí nos últimos jogos. O Flamengo caiu de rendimento nos últimos jogos, mas espero que volte agora com tudo agora, né, galera? Espero que volte com tudo. O Flamengo que joga hoje contra o Bahia hoje, depois vem a data FIFA, o Flamengo vai ficar aí, ó, 10 dias só treinando no CT do Ninho do Urubu. Jogadores do Flamengo não foram convocados para suas respectivas seleções. Vamos esperar aí a convocação do Uruguai, né? Eu acho que jogadores do Uruguai e do Flamengo, que jogam no Flamengo, não devem ser convocados também. O Plata não foi convocado ontem, Carrascal não foi convocado, Pulgar não pode ser convocado, pois está em recuperação, né? Então o Flamengo deve ficar com o elenco inteiro, nessa data FIFA treinando. Vai ser muito importante. Em seguida a gente enfrenta o Botafogo, depois enfrenta o Palmeiras e depois enfrenta o Racing da Argentina pela Libertadores. Então vem uma sequência aí de jogos dificílimos para o Flamengo. Então uma vitória hoje é muito importante. Jogadores do Flamengo têm que entrar hoje, é vencer ou vencer, nação. É vencer ou vencer. E olha só, outra situação que está a favor do Flamengo é o Bahia, que terá 12 desfalques. 12 desfalques o Bahia terá para essa partida de hoje. É impressionante, cara, a quantidade de desfalques. 12 desfalques do Bahia. Eu vou trazer aqui para vocês, olha só aqui, ó. Desfalques do Bahia, cara, é uma eternidade. Olha só, Luciano Jubá, eu acho que é Juba, né? Luciano Juba, Gabriel Xavier, Santi Arias, Sanabria e Rodrigo Nestor, todos suspensos. Aí vem Eric, Juan Pablo e Caio Alexandre em transição, né, se recuperando. Tá aqui também Canu, recondicionamento físico, João Paulo, Ramos, Mingo e Eric Pulga com lesão. São 12 desfalques que o Bahia terá diante do Flamengo. O Flamengo tem que aproveitar essa situação do Bahia, cara. 12 desfalques é muita coisa. Bahia que vai jogar com apenas 4 titulares, se eu não me engano. Serão apenas 4 titulares do Bahia em campo hoje na Fonte Nova. E olha só, o Flamengo terá, galera, Flamengo terá 3 jogadores, né?
pendurados para a partida de hoje contra o Bahia. São eles: Carrascal, Alan e De Arrascaeta. Olha só, 3 jogadores pendurados. Se tomar cartão amarelo, não enfrenta o Botafogo. Arrascaeta, pelo amor de Deus, Arrascaeta, não tome cartão contra o Bahia, Arrascaeta. Pelo amor de Deus, não tome cartão. O outro jogadores é Alan, né, e Carrascal. Carrascal também não pode tomar. O Alan pode tomar o cartão amarelo. Pode tomar até vermelho o Alan. Alan pode tomar até vermelho, não tem Flamengo não. Agora Carrascal e Arrascaeta, não tome cartão amarelo para não desfalcar o Flamengo contra o Botafogo no próximo dia 15, né, galera? E olha só, nação, vou trazer uma dica aqui para vocês assistirem essa partida ao vivo com imagens e de graça. Só lembrando que essa partida só será transmitida pela Premier, só pela Premier, canal pago. Então vai aqui para vocês, ó. Vocês baixam o aplicativo de graça lá na Play Store. O nome do aplicativo é Partidas de Hoje. Aplicativo muito bom, não trava. Ótimo aplicativo. E eu não ganho nada para fazer a propaganda, não ganho nada. O que eu ganho é ajudar vocês a ter uma possibilidade de assistir esse jogo aí ao vivo com imagem de graça. Mas peço a vocês também uma coisa em troca: se inscreva no canal, ajude o canal. Tô ajudando a vocês aqui para assistir o jogo do Mengão. Então ajude também o canal Wesley Fla 12, deixando o like, você ajuda muito. Se inscrevendo, você ajuda mais ainda. E é isso aí, então ajude o canal Wesley Fla 12 também, valeu? Então vamos lá, nação, com as informações do Mengão aqui, seguindo aqui, ó, com as informações do jogo de hoje. Desfalques do Flamengo, desfalques importantes, hein? Desfalques importantes. Saul, né? Saul foi poupado dessa partida, controle de carga, estava sentindo dores musculares. Saul que vem numa sequência grande de jogos. O Felipe Luiz resolveu poupar o Saul. Aí vem o Eric Pulgar, né, nação? Também está em recuperação física em campo, o Eric Pulgar. Aí vem Léo Pereira e Alexandro suspensos com 3 cartões amarelos. Tá aqui os desfalques do Mengão. Vamos agora para a provável escalação do Flamengo, hein, galera? Provável escalação do Flamengo que pinta novidades aí, olha só. Eu vou falar primeiro a provável escalação, depois eu dou meus pitacos aqui, olha só. Rossi no gol, Varela ou Royal na lateral direita, Danilo e Léo Ortiz na zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo com novidades: De La Cruz no lugar do Saul, Jorginho e De Arrascaeta. No ataque, novidades também: Plata ou Carrascal, Samuel Lino ou Cebolinha, é o que está aqui na provável escalação do GE, e Pedro de volta ao ataque, hein, galera? Pedro de volta ao ataque. Eu vou dar meus pitacos aqui agora, né? Olha só, Varela ou Royal, tem essa dúvida aí, Felipe Luiz está com essa dúvida. O Danilo vai entrar no lugar do Léo Pereira, né? Que está com 3 cartões amarelos, está suspenso. Danilo na zaga com Léo Ortiz. O De La Cruz entra no lugar do Saul. E olha só a dúvida no ataque: Plata ou Carrascal? Essa é uma dúvida aí que a gente só vai saber de última hora. Plata ou Carrascal? Aí vem essa aqui, ó: Samuel Lino ou Cebolinha? Eu acho que a dúvida aqui seria Samuel Lino ou Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique está na frente do Cebolinha. Eu gostaria de ver na ponta esquerda o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Eu acho que Cebolinha não vai jogar essa partida. Eu acho, na minha opinião. Aqui no GE tá Samuel Lino ou Cebolinha. Eu acho que é Samuel Lino ou Bruno Henrique. Bruno Henrique, quando joga na sua posição de origem, eu acho que ele joga bem. Quando Bruno Henrique tá na ponta esquerda, eu acho que ele joga bem. Posição que eu não gosto dele é no lugar do Pedro. No lugar do Pedro eu não gosto do Bruno Henrique. E tá o Pedro de volta aqui no ataque, na nação. Pedro que volta à titularidade no Mengão. A torcida do Flamengo vai ficar alegre com essa informação de Pedro de volta ao ataque. Eu gosto muito do Pedro quando ele joga no Maracanã. Parece que Pedro no Maracanã funciona mais do que fora de casa. Porque fora de casa, o Flamengo tem que marcar, tem que correr muito, tem que se movimentar muito na frente para marcar a saída de bola do adversário. No Maracanã, o adversário vem recuado. O adversário já vem recuado para jogar contra o Flamengo no Maracanã. Com isso, eu acho que Pedro se dá melhor jogando no Maracanã. Mas vamos torcer para que Pedro volte a marcar, né? Desencante aí. Tem um tempo já que ele não marca gols. O último gol dele foi contra o Estudiantes na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, o último gol de Pedro foi contra o Vitória da Bahia naquela goleada de 8-0. O último gol de Pedro no Campeonato Brasileiro foi na goleada de 8-0 contra o Vitória da Bahia. Então tem muito tempo que Pedro não marca gols aí no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que, se ele desencante hoje, Flamengo vença
Palmeiras tropece e a gente volta a ter uma gordurinha, uma folguinha na liderança, né, nação? E olha só, meu placar hoje é Flamengo 2, Vitória 0, apesar desse gramado horrível que vai ser hoje lá na Fonte Nova, gramado horrível. Meu placar é Flamengo 2, Vitória 0, deixa o seu placar aqui embaixo e peço a você também que se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí e acione o sininho da notificação, valeu? Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão, valeu galera, fui!